Olá pessoal, meu nome é Diego Carneiro, sou advogado aqui no escritório Oliveira e Carneiro, responsável pela carteira trabalhista. Estamos aqui hoje para abordar um tema que vem sendo difundido, falado, muito propalado na mídia de maneira geral e que está na pauta do dia a dia dos trabalhadores. Vamos falar sobre o limbo previdenciário trabalhista ou emparedamento. Para falar de limbo previdenciário, a gente tem que falar primeiramente do afastamento do trabalhador, né? Qual que é a situação que vai ocorrer o limbo previdenciário? O trabalhador ele está ativo no seu dia a dia, com um contrato de trabalho vigente e de repente ele é acometido por uma doença, né? Essa doença o incapacita para o trabalho. Ele, diante de um afastamento superior a 15 dias, onde a partir do 16º dia, quem arcará com esse pagamento do seu benefício será o INSS, ele busca o INSS, adquire aí o seu benefício previdenciário e ele é afastado das suas atividades. Porém, em seguida, ele precisa de uma prorrogação desse benefício, tendo em vista que o período de afastamento não foi suficiente para ele se recuperar. Nesse momento do pedido de prorrogação do benefício, o INSS simplesmente dá uma alta previdenciária para ele, dizendo que ele está apto para retornar às suas funções. Porém, o trabalhador, naquele momento, ele se julga inapto, ou pode se julgar apto, e aí ele retorna à empresa, que é o correto, né? A orientação é, se ele teve alta do INSS, ele deve retornar para a empresa, independentemente da situação. Ele tem que ir até a empresa, apresentar a carta de alta na empresa, e a empresa, qual que seria a atitude da empresa? Ela tem que encaminhar o seu trabalhador para o médico do trabalho. Lá, o médico do trabalho vai fazer essa avaliação, ele vai fazer o exame de retorno, através do ASO, do exame de retorno dele, da saúde ocupacional, ele vai fazer a avaliação. E o parecer do médico do trabalho vai indicar se ele está de fato apto para retornar à empresa ou se ele está inapto, ou pode também dizer que ele está apto com restrições, certo? Então, no momento que a empresa diz você está apto, tudo bem, ele vai apresentar o seu exame de retorno na empresa e a empresa irá recepcioná-lo e identificar, encaminhá-lo para o retorno na sua função de origem, certo? Esse é o caminho que deveria seguir. Contudo, se no atestado de saúde ocupacional de retorno o médico disser que ele está inapto e ele não pode retornar para a sua atividade, o trabalhador fica nessa situação que a gente denomina aí de emparedamento ou limbo previdenciário. Ele não está afastado pelo INSS, certo? Porque o INSS deu a alta para ele, ele retornou ao trabalho e a empresa disse que ele continua inapto. Ou seja, a empresa e o INSS ficam jogando o trabalhador de um lado para o outro. Ele não está trabalhando, ele precisa da renda, porém não pode retornar ao trabalho por um impedimento colocado pela empresa. A empresa, através do seu médico do trabalho, disse, você não pode retornar, correto? Nessa condição, o trabalhador fica nesse famigerado limbo previdenciário. Diante disso, o que pode ser feito, né? O que a empresa pode fazer, o que o trabalhador pode fazer para sair dessa situação? Primeiramente, a primeira situação que tem que se avaliar é o trabalhador, de fato, ele está apto ou inapto, né? A primeira coisa é essa. Quando o INSS dá a alta para ele, o INSS ele foi submetido a uma perícia, correto? Nessa perícia previdenciária, foi-se identificado que ele estava apto.
E aí vem o questionamento: será que a autarquia previdenciária agiu de forma correta? Será que essa avaliação técnica do perito do INSS foi a melhor avaliação? Né? De repente, esse trabalhador ele pode de fato estar inapto, né? Ou ele pode estar doente, com algum problema de saúde, mas ele pode estar apto para a função. De repente, aquela incapacidade que o levou a gozar um auxílio-doença não é uma incapacidade naquele momento da avaliação do INSS que o inabilita para a função que ele poderia exercer. Por exemplo, ele pode ter tido um problema no pé, um acidente que gerou uma incapacidade durante um determinado período no pé, mas ele exerce uma função que ele fica o tempo todo sentado. Esse problema que ele teve no pé dele não incapacita para a atividade dele que ele quer desempenhar a função sentado. Por exemplo, pode ser um analista de sistemas que fica o tempo todo ali sentado desenvolvendo a sua atividade. A não ser que haja, obviamente, uma recomendação no período de recuperação para que ele fique afastado das atividades, que ele se mantenha em tratamento, seja através de uma fisioterapia ou outro procedimento. Tá? Então, diante disso, constatado que ele está de fato incapaz, cabe à empresa, uma vez que o trabalhador retornou da Previdência, a empresa tem que recepcionar o trabalhador mesmo diante do exame de inaptidão no exame de saúde ocupacional. A empresa tem que recepcionar o trabalhador e dar a ele a possibilidade de ele retornar ao trabalho. Pode ser na mesma função, se ele puder exercê-la, ou pode ser fazendo uma readaptação dele em outra função dentro do quadro da empresa, né? É uma outra possibilidade, e a empresa vai acolher o trabalhador. Se a empresa não concordar com o parecer do médico do INSS, se a empresa não concordar com esse parecer de que o trabalhador está apto para o trabalho, a empresa pode ajuizar uma demanda, uma ação, para, juntamente com o trabalhador, buscar o reconhecimento da incapacidade. E aí, em razão disso, a empresa vai estar dando o suporte que o trabalhador precisa. No entanto, se a empresa simplesmente se omitir e disser: eu vou acolher o que o médico do trabalho disse, o que o exame de saúde ocupacional de retorno disse, que você está inapto, e deixar o trabalhador à margem, deixar o trabalhador fora do posto de trabalho, por iniciativa da empresa, a empresa, a partir daí, assume a responsabilidade pelo pagamento dos salários do trabalhador. Isso não só dos salários, como de todos os benefícios que decorrem da função dele, certo? Então a empresa tem que ter esse cuidado no momento de recepcionar o trabalhador quando ele retorna desse afastamento. Então o limbo trabalhista previdenciário, como eu disse há pouco, é essa condição de o trabalhador estar com uma alta previdenciária e a empresa, depois de uma avaliação do seu médico do trabalho, não querer recepcionar o trabalhador novamente, não querer que o trabalhador retorne, certo, ao trabalho. A atitude da empresa eu já falei, vamos ver qual seria a atitude do trabalhador nessa condição. A empresa não permite que ele retorne. A empresa fala: não, você está inapto, você não vai retornar para a sua atividade. O trabalhador deve procurar um advogado da sua confiança, para que o advogado da sua confiança proponha uma ação na Justiça do Trabalho, buscando a sua reintegração ao trabalho. Nessa ação deve ser pedida uma medida liminar para que a empresa de imediato faça a reintegração do trabalhador. É muito importante que no momento do ajuizamento da ação, o trabalhador esteja na posse do exame de retorno, do exame de saúde ocupacional de retorno, indicando a sua inaptidão. Ali está a prova, ali reside a prova de que a empresa está se negando a recebê-lo, mesmo ele estando de alta do INSS. Então, o trabalhador tem que ter esse cuidado.
Imagine que o trabalhador vai até o médico do trabalho da empresa, faça o seu exame de retorno e a empresa não forneça uma cópia desse documento para ele. O que o trabalhador pode fazer? O trabalhador pode fazer uma notificação extrajudicial, encaminhá-la para a empresa e até mesmo para a empresa que foi a responsável pela realização do exame admissional de retorno, se for uma empresa externa, uma terceirizada, para que esse documento, essa cópia do exame seja fornecido, certo? Esse documento é de suma importância para que seja ajuizada a ação contra a empresa, para demonstrar que está havendo ali uma ilegalidade, certo? Que o trabalhador não retornou por culpa exclusiva do empregador. A jurisprudência, de maneira geral, a gente analisando as decisões judiciais, elas têm determinado reconhecido que uma vez comprovada a negativa da empresa para que esse trabalhador retorne, é responsabilidade da empresa pagar os salários do período que o trabalhador ficou sem receber nenhuma remuneração. Tá ok? Essa é a jurisprudência, é assim que a jurisprudência trabalhista tem olhado essa situação. Contudo, a jurisprudência também admite que a empresa demonstra que a negativa de comparecimento no local de trabalho, de retorno ao local de trabalho, é do empregado. Muitas vezes o empregado, de posse de um atestado médico de que ele está inapto para o trabalho, que ele não pode retornar, porém tem a alta do INSS, a alta da autarquia, ele simplesmente não acolhe a determinação do INSS e não comparece à empresa. Como que a empresa vai tomar conhecimento de que ele, trabalhador, não tem condições de retornar ao trabalho? Certo? O trabalhador simplesmente se omite. Se ele se omite, ele assume a responsabilidade. Certo? A empresa também pode comprovar que a negativa de retorno foi por iniciativa exclusiva do trabalhador. Nessa condição, a Justiça do Trabalho tem reconhecido que nesses casos, a responsabilidade ela está isenta da responsabilidade de pagamento de salários. Tá ok? Então é muito importante que se observe a conduta no momento da ocorrência da alta previdenciária. Nós temos visto que as altas previdenciárias têm sido cada dia mais recorrentes. O INSS, através de diversas operações que ele tem feito no dia a dia, os pentes finos e todas as revisões de benefício, ele tem diuturnamente cessado benefícios de forma indevida. Isso aí deve gerar por parte do trabalhador e do segurado a busca pelo seu direito, e essa busca pode ter esses dois vieses: o viés trabalhista, para buscar o reenquadramento, a sua reintegração ao posto de trabalho, mas ele também pode buscar um advogado previdenciarista, onde o advogado previdenciarista vai pleitear o seu benefício. Então é muito importante uma boa orientação. É muito importante que se busque um advogado especialista, para que esse advogado dê a melhor solução, certo? Que essa solução traga o melhor resultado possível para o cliente. A gente não pode simplesmente dar uma orientação para o cliente no sentido de que não vá ao trabalho, você está inapto, então não retorne ao seu emprego. Pelo contrário, se ele teve a alta previdenciária, ele deve retornar ao trabalho. Deve retornar ao trabalho, mesmo porque se ele não for, isso vai caracterizar um possível abandono de emprego e ele vai perder diversos direitos trabalhistas que ele possui. Ok? Então hoje estamos aqui para bater um bate-papo rápido sobre essa questão do limbo previdenciário, que está presente no nosso dia a dia. Nos nossos escritórios, todos os dias surgem situações como essas, onde infelizmente o trabalhador é colocado numa situação de dificuldade e muitas vezes ele fica por um longo período de tempo sem receber salário, sem receber benefício, passando por diversas dificuldades financeiras em razão de uma má orientação. Tá ok? Esse é o nosso recado para hoje. Gostaria de agradecer a todos aí e que curtam o nosso vídeo.
tá? Vai lá nas nossas redes sociais, tá? E curta o nosso vídeo para que a gente chegue, tenha um alcance para todas as pessoas e principalmente para as pessoas que estão nessa condição, para que eles possam tomar a melhor decisão.